Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva, em posse de mais uma palavra, de mais um tema e desejoso de poder compartilhar com você esta palavra. O tema de hoje está bem bacana, o tema de hoje é mente cauterizada. E para falar de algo dessa natureza, eu convido você agora a estar bem pertinho, me acompanhar até o final deste vídeo e eu vou agora realizar uma leitura que está no livro de Isaías, capítulo 40, verso 26, que diz assim: levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e as chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder. Nenhuma faltará. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de fazer aqui é uma análise da situação desse povo, porque um povo que foi para o cativeiro babilônico. Quando você vai lendo o livro de Isaías, você vai vendo as colocações, até o capítulo 39, você vai observando como é que Deus reagiu a uma postura desse povo que entristeceu o coração de Deus, o derramamento da ira de Deus sobre este povo. Você consegue ter uma noção dos processos que levaram esse povo ao cativeiro. Bom, mas não é isso que eu gostaria de me ater, porque do capítulo 40 em diante, a gente também sabe que tem um marcador aí muito importante. É o momento que Deus usa o profeta Isaías como um suporte profético para trazer uma palavra de esperança, para trazer uma palavra que na sua essência traria para eles um novo recomeço, o encontro com uma nova atmosfera. Mas antes de chegar nesse ponto, eu queria colocar os olhos agora, colocar as luzes na situação desse povo no cativeiro. Eu fico imaginando como era a situação de um povo que viveu sobre uma pressão, sobre um trabalho forçado, sobre um contexto de muita, talvez, crueldade, um contexto de muito sofrimento, de um contexto de muito desgaste psicológico, físico, em um contexto onde você olha para o horizonte e acredita que aquilo vai ser a sua vida até o final. Bom, por isso que o tema de hoje sugerido é a mente cauterizada, porque de fato os processos que vão se dando na vida do ser humano é mais ou menos parecido com isso. Não exatamente isso, mas muito parecido. À medida que a gente vai se relacionando com o tempo, à medida que os anos vão passando, ou talvez as semanas, os meses, a depender do que você está vivendo, vai se tornando uma situação praticamente quase insustentável, e chega num ponto onde o grande interessado é o próprio inimigo, que você entregue os pontos e internalize a ideia e, de fato, permita que a sua mente, a sua alma seja completamente cauterizada. E o que é isso então, presbítero? Vamos então traduzir de um jeito mais claro. Vamos limpar um pouco, eu vou limpar um pouco para que você entenda. Porque veja bem, você imagina um povo que viveu muitos anos em um cativeiro, sofrendo. De repente aparece um profeta dizendo que o quadro deles vai mudar, a vida deles vai mudar, que agora vai começar a viver algo extraordinário, algo que envolva na essência, na base, a esperança. Bom, por que eu falo que é uma situação muito semelhante? Talvez você esteja assim. Você está se relacionando com o tempo, já há muito tempo. Você está vivendo uma situação que de fato ficou insustentável e você foi entregando os pontos, já chegou em um quadro que a sua mente, a sua alma, ou como você preferir, o seu coração, esteja completamente cauterizado. Aí às vezes você ouve uma palavra, ou em um culto, ou em uma reunião, ou até mesmo
pelos veículos de comunicação. Deus fala com você, usa vidas, usa circunstâncias, dá muitos sinais, mas você já está tão cauterizado com um olhar pessimista, você já está tão cauterizado com uma descida que parece que nunca mais vai aparecer uma ladeira na tua vida para você subir novamente. Aí você entrega os pontos e permite que a sua mente seja completamente cauterizada. E aí acaba-se completamente a esperança e você vai aceitando a situação e acreditando na mentira que é o que Deus tem para você, a sua vida é isso mesmo. Ou chega em um ponto que você acredita que o céu está completamente blindado, aonde você acredita que Deus está em algum cantão deste mundo e esqueceu você completamente. Você ficou do lado de fora e no seu caso não tem mais jeito. Bom, eu fico imaginando quando você ouve algo da parte de Deus e não dá mais nenhum tipo de credibilidade. Novamente vem essa palavra e nada acontece na minha vida. Certo é que a gente entende que algum movimento nós temos que fazer, né? Algum tipo de movimento tem que acontecer, algum tipo de sinalização. Quem se lembra de Zaqueu? Zaqueu, ele teve que subir na árvore, ele tinha uma barreira. E qual era a barreira? Ele também já estava ali, já completamente com a vida cauterizada, acreditando que ele teria que viver daquele jeito mesmo, daquela forma equivocada mesmo, e que não teria solução. Mas quando ele ouviu os boatos de Jesus, ele era de pequena estatura, e o texto diz que ele subiu na árvore. Talvez, você vê que coisa interessante? Talvez é isso que nós temos que fazer, você tem que fazer. Às vezes subir numa árvore, o que isso representa? Ele deu alguma sinalização, ele tomou uma iniciativa. E é talvez o pouco de força que você tem, recolhe todo esse pouco de força e toma uma iniciativa. Porque quando a gente vai para o versículo 26 que foi lido, observa como começa primeira frase. Olha só, diz assim: levantai ao alto os vossos olhos. Tem um movimento de levantar os olhos para o alto. O que isso representa? Quando estamos há muito tempo vivendo num contexto que parece que jamais mudará, que jamais vai chegar a nossa resposta. Às vezes você está vivendo num contexto que, se passaram 2 semanas, mas parece uma eternidade, pela gravidade do que você está vivendo. Passou 1 semana, 2 dias, pela gravidade do que você está vivendo, parece uma eternidade. Mas aí tem que ter um movimento, uma sinalização para Deus. A palavra diz: se achegai-vos a mim, eu se achegarei a vós. Então, levantai ao alto os vossos olhos. Tem um movimento. Porque quando estamos nessa situação, a tendência é olharmos para baixo. Essa ilustração de olhar para baixo, um carro de farol baixo, é alguém que já tem um olhar completamente pessimista, alguém que já está derrotado pela circunstância, e aí olha para baixo, não tem mais como se alegrar com a vida, ou ter aí a esperança ainda diante ou na sua dianteira. Então, esse levantar os olhos ao alto, olha só, é um movimento, uma sinalização. Assim como o Zaqueu fez, subiu na árvore. Assim como o centurião de Cafarnaum fez, ele sendo uma autoridade, ele disse: olha, se eu mandar que ele vai, que ele vem, mas mestre, sobre a tua palavra, o que o Senhor falar, eu acredito que basta uma palavra sua, não preciso nem chegar no endereço onde está o meu servo. Daqui mesmo, uma palavra vai ser o suficiente. Ele fez um movimento. E Jesus disse: em toda Jerusalém não houve uma fé como essa. Então, olha só que coisa interessante. Você está aqui diante desse contexto. Aí, o que vem na sequência dessa frase? A segunda frase diz assim:
uma pergunta, vem em forma de pergunta. Quem criou todas essas coisas? Agora, tem uma ilustração aqui que é colocada na palavra, não de forma literária, mas para você já de uma forma extremada, para você observar que o que vai ser relatado aqui é algo que é muito distante do que? De uma compreensão humana. É justamente para provocar em você este efeito. Só Deus pode realizar algo dessa natureza. Humanamente ninguém faria. Quando ele diz, aquele que faz sair um exército de estrelas. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir para um descampado, para um lugar mais aberto, à noite, um céu limpo, e você vê aquela imensidão de estrelas. E olha que ele está dizendo o que ele faz com isso. Ele diz o seguinte, ó, olha só, um exército de estrelas, e chama uma por uma, e as chama pelo nome, sem deixar nenhuma de fora. Para executar algo dessa grandeza, só Deus tem um poder para fazer algo dessa. Humanamente ninguém conseguiria realizar um feito como esse. Por isso que eu estou falando não de forma literária, mas ele deixa de forma extremada para você conseguir fazer uma comparação com o que você está vivendo, com o que Deus pode fazer com um movimento seu. E aí sim você vai perceber que o seu problema está em desvantagem em relação ao poder desse Deus. Para você talvez entra para o campo do impossível, mas quando entra para essa margem do campo do impossível, para Deus tudo é possível. E aí por isso que ele diz, olha só, quando ele diz, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará, nenhuma ficará de fora. Agora eu te pergunto, quando esse profeta chega lá, Isaías, como um suporte profético para profetizar para aquele povo, a partir do capítulo 40 em diante, ele começa a trazer uma visão de esperança. Como é difícil acreditar, como é difícil ouvir uma palavra e acreditar que de fato aquilo vai acontecer, porque ela esbarra na nossa incredulidade, porque já estamos com a mente cauterizada, com a alma cauterizada, ou como você preferir, o coração cauterizado. Mas não caia nessa armadilha. Ainda que alguém decrete alguma coisa, olha, o seu quadro não tem mais jeito, para Deus tudo é possível. Por isso que ele fala, levanta os olhos para o alto. E aí ele faz a pergunta, quem criou todas essas coisas? É algo que humanamente ninguém consegue criar. Mesmo com todo o avanço da tecnologia e do conhecimento humano, não consegue criar algo dessa natureza. Esse mundo que Deus criou com tanta perfeição. E ele diz, eu tenho poder para intervir, eu tenho poder para colocar a mão na massa e inverter o quadro. Então, o que eu quero te dizer é justamente isso. Porque às vezes quando estamos muito tempo em um quadro, em uma situação, por mais que a palavra venha ao nosso coração, tem uma montanha de incredulidade que às vezes não conseguimos remover e aí caímos na descrença que Deus pode operacionalizar algo grande nas nossas vidas. Mas saiba de uma coisa, assim como Deus criou o mundo e todas as coisas, num piscar de olhos, Ele pode inverter a tua situação num piscar de olhos. Ah, mas minha idade já está avançada, agora não tem mais jeito. Tem jeito sim. Deus pode fazer do dia para a noite, da noite para o dia, a coisa acontecer. Por isso, você deve continuar crendo. Por isso que o tema de hoje é a mente cauterizada. Quantas pessoas, por tudo que está passando no campo das guerras, no campo das grandes dificuldades, das batalhas, das provas, das tentações, das tribulações, têm desistido no deserto. Quantas pessoas têm desistido da fé? Quantas pessoas têm desistido de Deus? E porque já estão completamente com a mente cauterizada e já não conseguem mais ver a esperança. Mas neste dia, Deus quer dizer para você, olhar para cima é o combustível que movimenta a vida. E se você acreditar, Deus pode de novo te colocar no lugar inacreditável. Fica com esta palavra e Deus te abençoe.